Unidade 4, Ser Humano e Saúde. Aula 16.2, Conteúdo: Estudo dos gases. Relação entre as variáveis de estado, transformações gasosas particulares. Habilidade: compreender como as variáveis que definem o estado de um gás se relacionam entre si. Conhecer as principais transformações gasosas. Muito boa tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta agora para a nossa complementação da aula 16, agora com a aula 16.2. Vamos começar então pela revisão dos principais conteúdos da aula número 1. Muito bem, meus queridos, na aula número 1, nós falamos sobre os processos de transmissão do calor. Nós vimos lá a condução, que é um processo que ocorre geralmente nos materiais que estão no estado sólido, a convecção, que ocorre em líquidos e gases, e a irradiação do calor, ou radiação do calor, que ocorre nos fluidos e também em gases. Vimos exemplos desses processos em nosso cotidiano. E agora estudaremos o comportamento dos gases. Vamos então agora conhecer o nosso desafio do dia. Muito bem, para o nosso desafio do dia, nós temos que o estado de um gás é definido pelos valores da sua pressão, volume e temperatura absoluta. Para que o estado se modifique, para que o estado do gás se modifique, precisamos mudar o valor dessas grandezas. O que acontece com o estado de um gás caso modifiquemos apenas uma dessas grandezas mencionadas: pressão, volume ou temperatura? O estado se modifica se nós modificarmos apenas uma dessas grandezas? É o nosso desafio do dia de hoje. E agora vamos então dar início à nossa aula, aos conteúdos da nossa aula de hoje. Bem, pessoal, vamos iniciar então o nosso estudo dos gases, como introdução aí à nossa termodinâmica. Então nós temos aqui, primeiro vamos conhecer quais são os conceitos iniciais e as propriedades dos gases. Primeiramente, em um gás real é aquele que nós temos no nosso cotidiano. As moléculas se movimentam de forma totalmente livre, em razão das forças de interação existentes entre elas. Agora, em um gás ideal, e aí nós vamos aqui estabelecer a diferença entre um gás real e um ideal, em um gás ideal só há interação entre as moléculas quando elas se chocam. Então, nós consideramos apenas a interação entre as moléculas quando essas se chocam entre si. E aí o que acontece no gás ideal? Nós temos aí uma imagem mostrando então uma certa quantidade de gás, algumas moléculas de gás dentro de um recipiente fechado. Observe que as moléculas elas se chocam com as paredes do recipiente e também eventualmente podem se chocar entre si. Num gás real, esse choque com as paredes e o choque entre si é o que acontece realmente. Mas quando a gente considera um gás ideal, a gente não vai considerar a interação das partículas com as paredes do recipiente, mas sim a interação das partículas quando elas se chocam entre si. Aí a gente estabelece a diferença entre um gás real e um gás ideal. Todo gás possui as suas condições normais de temperatura e pressão. Vamos conhecer então o que significa a sigla CNTP. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. E aí, quando eu digo que um gás está nas suas CNTP, significa dizer que aquele gás encontra-se a uma temperatura de 0 graus Celsius, que equivale aproximadamente a 273,15 Kelvin, e a pressão do gás é de 101.325 Pascal, o que é aproximadamente 1 atm, ou seja, é a pressão atmosférica ao nível do mar. Então, dizer que um gás está nas suas CNTPs
significa dizer que sua temperatura é de 273,15 Kelvin e a sua pressão é de 101.325 Pascal, ou a 0 graus Celsius de temperatura e 1 atm de pressão. Vamos ver o que são as variáveis de estado de um gás. As variáveis de estado de um gás são as grandezas que servem para caracterizar certa quantidade de gás, no que se refere à sua quantidade de energia interna. Então veja, todo gás possui uma energia que é chamada de energia interna. Essa energia interna é a soma de todas as energias cinéticas de translação e de rotação das moléculas de um gás. E as variáveis de estado servem para definir quais são, qual é o estado do gás. Por isso que o nome é variável de estado. Vamos conhecer cada uma delas, primeiramente pela pressão P. Pressão P, ela é dada em Pascal, unidade de medida do Sistema Internacional para a pressão, e a pressão é a pressão que um gás exerce devido ao choque de suas partículas contra as paredes do recipiente. Então, a pressão do gás, ela é devida ao choque das partículas contra as paredes do recipiente. Vamos lembrar daquela imagem que nós vimos lá no início da aula. Uma outra variável de estado importante é exatamente o volume, que a gente simboliza pela letra V. O volume ele é dado em metro cúbico, é a unidade de medida para o volume, então, no Sistema Internacional. É o volume de um gás perfeito, medida da capacidade oferecida pelo recipiente que contém o gás. Veja, pessoal, o volume de um gás é sempre igual ao volume do recipiente que contém o gás. Porque o gás ele tem a propriedade de ocupar todo o volume que é oferecido a ele. Então, o volume de um gás, que é medido em metro cúbico, na verdade, é o volume do recipiente que aquele gás está contido. Tá ok? E a terceira variável de estado importante é a temperatura absoluta. Essa temperatura ela é medida em Kelvin e é a grandeza que mede o estado de agitação das partículas de um gás, como nós já vimos na definição para a temperatura na aula anterior. Agora, essas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, elas se relacionam entre si. É a relação entre as variáveis de estado de um gás. Quando nós temos uma certa quantidade de gás, ela evolui, ou seja, ela passa de um estado inicial, onde a pressão é PI, o volume é VI e a temperatura é TI, para um estado final, onde a pressão é PF, o volume é VF e a temperatura é TF, nós podemos relacionar essas variáveis de estado através da expressão abaixo, que é conhecida como a Lei Geral dos Gases. Essa Lei Geral dos Gases diz que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é uma constante. Ou seja, essa pressão inicial vezes o volume inicial vezes a temperatura inicial, ela é igual à pressão final do gás vezes o volume final dividido pela temperatura final. Então, através dessa lei, nós podemos encontrar pressão, volume ou temperatura de um gás quando ele sofre uma transformação gasosa, quando ele passa do estado inicial para um estado final. Vamos ver o exemplo que nós temos aí para a Lei Geral dos Gases. Então vamos colocar aqui na nossa TV interativa o nosso primeiro exemplo, onde nós vamos fazer um cálculo, para encontrar o volume final de um gás. Nós temos aqui, o volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm e sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para 127 graus Celsius. O volume final em litros alcançado pelo gás foi D. Então, pessoal, olha só, nós vamos aqui utilizar a Lei Geral dos Gases. Pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é sempre igual
a pressão final do gás vezes o volume final dividido pela temperatura final do gás. Observe que nós temos aqui no enunciado que esse gás tem um volume inicial de 10 litros, ele tem uma pressão inicial de 1 atm e ele tem uma temperatura inicial de menos 73 graus Celsius. Então veja só, pessoal, pressão do gás é 1, volume inicial do gás 10 litros e a temperatura inicial aqui é muito importante, pessoal. Veja, aqui no enunciado está dizendo que a temperatura inicial é menos 73. Mas a temperatura que nós devemos utilizar aqui é a temperatura absoluta, ou seja, é a temperatura em Kelvin. Então nós temos que transformar de Celsius para Kelvin. E aí é só lembrar que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius somada com 273. Então essa temperatura em Kelvin que nós devemos colocar lá na equação é menos 73 mais 273. Logo, a temperatura em Kelvin é de 200 Kelvin. Então é esse valor aqui que nós devemos colocar na fórmula aqui, ó, a temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin, não a temperatura em Celsius. Pressão final é 2, volume final nós vamos encontrar, e a temperatura final, olha só, de novo tem que transformar para Kelvin. A temperatura final é 127. 127, quando eu somo com 273, o resultado é de, isso mesmo, o resultado vai ser de 400 Kelvin. 400 Kelvin, 127 mais 273. Agora nós podemos então fazer a conta. Nós podemos aqui fazer algumas simplificações, pessoal. Olha só, esse zero daqui desse primeiro membro corta com daqui. Esse outro zero corta com esse aqui também, né? Simplifica. Então, quando eu multiplico aqui cruzado os meios pelos extremos, eu vou encontrar que 4 vezes o volume final deve ser igual a 40, que é 1 vezes 10 vezes 4. Então, o volume final é 40 dividido por 4. Dessa forma, o volume que nós estamos procurando, o volume final, é um volume de 10 litros. Observe que não houve mudança no volume. O volume final foi igual ao volume inicial. Isso porque nós tivemos aí um aumento na pressão para o dobro e um aumento também na temperatura para o dobro. Então aí o volume não se modificou. Mas aí nós vimos um exemplo da utilização da Lei Geral dos Gases. Vamos agora para as transformações gasosas. O que são as transformações gasosas? A transformação gasosa ocorre quando pelo menos uma das variáveis de estado se modifica. Muito importante aí, ó. A transformação gasosa ocorre quando pelo menos uma das variáveis de estado mudam. Nós temos 4 transformações que são básicas, transformações particulares, né? Onde uma das variáveis de estado vai permanecer constante. Elas são a transformação isotérmica, que é aquela transformação onde a temperatura é constante. Nós temos a transformação isobárica e também temos a transformação isométrica. Na isobárica, nós temos que a pressão é constante nessa transformação e na isométrica, quem é constante é o volume. A isométrica também é conhecido como isovolumétrica ou como isocórica. E por fim, nós temos uma transformação chamada de adiabática. Essa transformação aí, ela ocorre sem que haja troca de calor entre o gás e o meio ambiente. Nós vamos ver cada uma dessas transformações aí separadamente, começando pela transformação isotérmica, também conhecida como lei de Boyle e Mariotti. Nessa transformação, a temperatura não muda durante a transformação gasosa. A pressão e o volume de um gás ideal, mantido com temperatura constante, são inversamente proporcionais. Isso significa, pessoal,
que enquanto a temperatura não muda, a pressão e o volume, elas são inversamente proporcionais, ou seja, se a pressão aumenta, o volume diminui. E a equação matemática que define a transformação isotérmica é PI vezes VI, pressão inicial vezes volume inicial, deve ser igual à pressão final sobre o volume final. Vamos a um exemplo de como utilizar essa equação para um cálculo, né, envolvendo aí uma transformação gasosa. Certa quantidade de gás ocupa um volume de 120 litros, é o nosso volume inicial, é de 120 litros. A pressão inicial, PI, vale 700 milímetros de Hg, é uma das unidades da pressão, não é do SI, mas é a unidade de pressão. E a temperatura é de 20 graus Celsius, temperatura inicial. Qual será a pressão quando o volume for apenas de 30 litros, mantendo a temperatura constante? Então, se a temperatura não vai mudar, é uma transformação isotérmica e o volume final será de 30 litros. O que nós estamos procurando? A pressão final do gás, que nós não sabemos como é, quanto é. Vamos encontrar através da expressão PI vezes VI é igual a PF vezes VF. Pressão final, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Então, a pressão inicial é 700 vezes o volume inicial, 120, igual a pressão final, que eu não sei quanto é, vou descobrir, mas o volume final é 30 litros. Então, aqui, a nossa pressão final será igual 700 vezes 120 é igual a 84 mil. 84 mil. Isso aqui será dividido por 30. Então, a pressão final do gás, 84 mil dividido por 30, é 2.800 milímetros de mercúrio, milímetros de Hg, portanto, milímetros de mercúrio. Então, aí está a pressão final do gás nessa transformação isotérmica. Muito bem, a outra transformação importante que nós vamos também estudar é a nossa transformação isobárica, também conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac. Mantidas massa e pressão constantes, o volume do gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta, em Kelvin, fato conhecido como lei de Charles. Então aí está a expressão matemática para a transformação isobárica. Veja que como a pressão é constante, o volume e a temperatura agora serão diretamente proporcionais, o que significa que um aumento na temperatura equivale a um aumento de volume e vice-versa. Um aumento de volume equivale a um aumento na temperatura. Ao lado você vê a imagem, né, dos dois cientistas que descobriram, né, que estudaram a transformação isobárica, né, o Charles e o Gay-Lussac. Temos aí um exemplo para a utilização, né, dessa expressão para a solução de uma transformação que é isobárica, com pressão constante. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 14 litros. Esse cara aqui, 14 litros, é o nosso volume inicial. 14 litros. A pressão é de 5 atm. Eu não preciso anotar a pressão, porque essa temperatura aí mantém a pressão constante. A temperatura inicial, então, ela é importante, ela é de 300 Kelvin. Aqui está, ó, temperatura de 300 Kelvin. Qual será o volume do gás em um estado 2 se a temperatura for dobrada e mantendo a pressão constante? Bem, eu quero saber qual é o volume final, então, eu não sei. E a temperatura final, que eu preciso para fazer o cálculo também, a temperatura final será o dobro da temperatura inicial, então será de 600 Kelvin. Então, utilizando aqui a expressão que diz que volume inicial sobre temperatura inicial deve ser igual ao volume final,
sobre a temperatura final. Qual é o volume inicial? O volume inicial é 14. A temperatura inicial, 300. Isso aqui é igual ao volume final. O volume final eu não sei quanto é, então eu vou repetir aqui o VF. Mas a temperatura final eu sei que é o dobro da inicial, portanto, 600 Kelvin. Agora nós vamos aqui fazer a multiplicação. Já podemos aqui simplificar, pessoal. Olha, esse zero daqui nós podemos eliminar com esse outro. E esse aqui cai com esse outro de cá. Multiplicamos agora os meios pelos extremos. Então nós temos 3 vezes o volume final é igual a 14 vezes 6. 6 vezes 4 é 24, vai 2. Então aqui dá 84. Fazendo aqui a nossa divisão, volume final é 84 dividido por 3. E 84 dividido por 3, então, resulta no volume final que nós estamos procurando, que é de 28 litros. Então nós tivemos aqui um acréscimo, né, no volume, porque nós tivemos também um aumento de temperatura. Observe que a temperatura aumentou para o dobro, então o volume final ele foi o dobro do inicial, olha aqui. O inicial era 14, o final foi 28, exatamente porque volume e temperatura são diretamente proporcionais. Vamos agora estudar mais uma transformação importante, que é a nossa transformação isocórica ou isovolumétrica ou isométrica. Essa transformação, ela ocorre a volume constante. Agora, quem não se modifica durante a transformação é o volume. Quando são mantidos constantes o volume e a massa de um gás, a pressão será diretamente proporcional à temperatura absoluta. Fato conhecido como lei de Kay-Lussac, onde a equação é PI sobre TI, ou seja, pressão inicial sobre temperatura inicial, é igual a pressão final sobre temperatura final. Ok? Então essa expressão aí ela traduz a nossa transformação isométrica ou isovolumétrica ou isocórica. Qualquer um desses nomes significa que nós temos aí uma transformação a volume constante. Bem, o gráfico desse tipo de transformação, aí o gráfico da pressão pela temperatura, mostra que pressão e temperatura nesse tipo de transformação são diretamente proporcionais. O fato do gráfico ser uma reta crescente, né, mostra que aí nós temos uma equação linear, ou seja, uma relação linear entre pressão e temperatura. Enquanto a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. O gráfico nos mostra que o gás, ao ser aquecido, aumenta a sua pressão e quando resfriamos, diminui sua pressão. Também temos aí um exemplo resolvido para que a gente possa observar aí a nossa transformação isométrica. Então nós temos aqui o exemplo para uma transformação isométrica, que é aquela transformação que mantém o volume constante, né? Então quando ele começa dizendo aqui, ó, em um recipiente indeformável, significa dizer que o recipiente que contém o gás, ele não dilata, ele não aumenta nem diminui. Portanto, vai ser uma transformação que mantém o volume constante. Então, aprisiona-se certa massa de gás perfeito a 27 graus Celsius. É a nossa temperatura inicial aqui, pessoal. Então, a temperatura inicial do gás, ela é 27 graus Celsius. Nós temos que lembrar que nós não podemos utilizar essa temperatura na fórmula em graus Celsius. Nós temos que transformar para Kelvin. Então vamos logo aproveitar aqui e transformar essa temperatura aí, 27 graus Celsius, para Kelvin. Lembrando que o TK, temperatura em Kelvin, é o TC, temperatura em Celsius, somado com 273. Então veja só, quando eu somo 27 mais 273, nós vamos ter aqui uma temperatura inicial de 300 Kelvin.
Tá? Então, essa é a temperatura inicial. Veja que no enunciado veio 27, mas a gente transforma para Kelvin, porque não pode ser usado a temperatura em graus Celsius. Ok? Bem, continuando aqui no enunciado, olha, medindo a pressão exercida pelo gás, obtemos o valor de 90 atm. É a nossa pressão inicial. É a pressão quando a temperatura vale 300 Kelvin. Então, a pressão inicial aqui vale 90 atm. 90 atmosferas. Se elevarmos a temperatura para 350 Kelvin, qual será o novo valor da pressão? E qual é o tipo de transformação que ocorreu? Veja, bem no início, né, aqui a temperatura final, então, 350 Kelvin. Aqui já veio em Kelvin a temperatura, certo? Agora, duas perguntas são feitas aí. Primeiro, para encontrar qual é a nossa pressão final. E o tipo de transformação? Ora, o tipo de transformação aqui é uma transformação isométrica. Bem no começo, eu já tinha chamado a atenção de vocês que como o recipiente é indeformável, é uma transformação a volume constante. Então, é a transformação isométrica. Na transformação isométrica, nós temos que PI, que é a pressão inicial, sobre TI, que é a temperatura inicial, deve ser igual a PF dividido por TF, pressão final dividido por temperatura final. Bem, utilizando os dados que nós temos, pressão inicial é 90, enquanto a temperatura inicial é 300. Pressão final, que a gente não sabe quanto é, vamos descobrir, sobre temperatura final, 350. Então aqui, pessoal, olha só, nós podemos simplificar esse zero daqui com esse daqui, e podemos simplificar esse aqui de cima com esse aqui de baixo. Então aí, olha, eu vou ter, quando eu multiplicar os meios pelos extremos aqui, multiplica aqui os meios pelos extremos, nós vamos ter 3 vezes pressão final é igual a 9 vezes 35. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 3, 27. 4, 31. 315. Dessa forma, a nossa pressão final é igual a 315 dividido por 3. E o resultado dessa divisão vai nos dar uma pressão final de 105 atm. 105 atmosferas. Então veja que houve um aumento na pressão, porque houve um aumento na temperatura, né? Isso já era esperado, porque numa transformação isométrica, se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Muito bem, pessoal, com esse exemplo nós terminamos aqui o nosso conteúdo da aula 16.2 e vamos para a nossa dinâmica local interativa. Olá, pessoal! Agora nós vamos corrigir o nosso desafio, mas antes disso, essa dica para fazer o saboroso café. Nosso vídeo. Tomar café faz parte da vida de muita gente. Há quem goste para acordar, outros para acompanhar uma boa conversa. Tem também aqueles que gostam da bebida um pouco mais forte ou mais doce. É difícil agradar a todo mundo. Mas você vai aprender agora uma receita básica que é garantia de um cafezinho sempre saboroso. Vai colocando a água, nunca de forma rápida, tá? Isso tudo ajuda a apurar o sabor do café. Pode esquentar a hora o café ou não? Não, jamais. Ele perde o sabor e fica ácido, né? A acidez fica ainda pior. Pessoal, o nosso vídeo mostrava o nosso café de todo dia e temos esse questionamento. Por que será que a garrafa térmica preserva um líquido quente ou gelado? A nossa resposta seria e é
que você, a garrafa térmica, qual é a finalidade dela? Evita a propagação de calor, que envolve condução, convecção e radiação, e faz com que nós podemos conservar o líquido quente ou gelado no seu recipiente. Já o segundo desafio... Bem, pessoal, no nosso desafio número 2, nós vimos lá, a pergunta era a seguinte: se nós modificarmos apenas uma das variáveis de estado do gás, no caso, pressão, volume e temperatura, modificando apenas uma dessas grandezas, nós estamos modificando o estado do gás? E a resposta, então, do nosso desafio aí era que sim. Né? Ao modificar uma das variáveis de estado, pelo menos mais uma outra variável sofreria a mudança também. Então, a resposta aí para o nosso desafio era que sim, mudando apenas uma, nós conseguimos mudar o estado de um gás. Ele muda o seu estado. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos nos despedir de vocês. Esperamos vocês aqui amanhã para a nossa última aula desse módulo, né? Nossa aula de revisão e avaliação. Não é isso, professora? Isso, professor. Vamos finalizar agora com vocês. Uma boa tarde e vamos agora desligar a nossa nave do conhecimento, já com saudade de vocês. Tchau!